e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Exaltado seja o teu nome. Querida família paulistana do Embu, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Tem alguém feliz aí? Tem alguém feliz? Uma coisa diferente da outra, né? Graças a Deus. Antes que você se assente, eu quero registrar aqui a minha profunda gratidão a Deus pelo privilégio que me deu de retornar aqui a essa casa bonita e abençoada. Já tem 30 anos ou mais que eu ando aqui pelo Embu, na nossa igreja, e é sempre um privilégio estar aqui. Poder rever os pastores que Deus tem usado aqui poderosamente, pastor Elisaldo, amigo, pastora Fabiana, que bom seus filhos que têm se doado aqui, e essa querida igreja que deixa o trabalho do pastor mais fácil, não é isso? Vocês são uma bênção, fazem a obra com muita alegria, vocês facilitam o trabalho do pastor, isso é muito bom. Quando a igreja entende o seu papel, fica mais fácil para o pastor fazer o seu, ou os pastores. Em Mauá também temos vivido isso, graças a Deus, para a glória e honra do Senhor. Então fica aqui o meu registro de profunda gratidão à equipe de missões que hoje inicia aí com Unificados. Que ideia maravilhosa essa do Unificados. Temos feito isso lá em Mauá e isso tem assim, trouxe um dinamismo muito grande, foi muito legal. Então parabéns aqui aos coordenadores de hoje, de amanhã, de domingo. Hoje, até domingo, Deus vai responder a cada um aquilo que vocês precisam. Vai começar hoje. Amém? Agora eu queria deixar um desafio aqui. 14 e 15, se não me engano, 14 e 15 de novembro, nós vamos ter um grande congresso das irmãs lá em Mauá. Será que esse Unificado não iria lá cantar, não? Participar com a gente lá no domingo o dia inteiro? Olha, seria uma benção, hein? Olha, eu fiquei tão feliz, parece que já vi vocês cantando lá. Aí nós iríamos preparar um almoço com carinho, para eles recebemos lá. Já preparou o ônibus amanhã? Se o pastor autorizar, diga assim, pastor, autoriza. Pelo amor de Deus, isso. Fica o convite, será sábado e domingo. Eu gostaria do domingo, quem pode ficar de manhã e à tarde, né? Fica um tempo, almoça com a gente, mas o dia que conseguirem ir, fica aqui registrado oficialmente esse convite, pastor. Está registrado na Câmara. Deus abençoe. Pode tomar assento, obrigado. Deus abençoe pelo carinho. Eita. Glória a Deus. Olha, eu acho que o clipe estava melhor, hein? Então tá bom. Queridos, eu solicitei a gentileza do pastor Elisaldo para deixar eu falar de alguns materiais. Deus tem me dado o privilégio para escrever alguns livros. Já são 50 obras e vai passando o tempo, a gente vai escrevendo outros. Os primeiros vão ficando para trás e a gente acaba aqui não fazendo a reprogramação deles, enfim, mas eu quero deixar pelo menos 100 livros para a história, tá? Então eu só vou registrar aqui alguns. Tem algumas mentorias que eu tenho ministrado às terças-feiras lá em Mauá, e eu tenho colocado aqui estudos profundíssimos para quem gosta de estudar, para quem gosta de pregar. São lições maravilhosas aqui. Esse aqui, por exemplo, foi uma imersão que eu fiz lá o domingo o dia inteiro, tá? Esse aqui foi uma outra mentoria que eu fiz durante um mês lá na nossa igreja. E tem várias mentorias, vários níveis de mentoria. Essa aqui é uma outra mentoria, todos temas diferenciados. Isso aqui é a escola do coração. No dia que meu pai morreu, eu fui sepultá-lo lá em Campo Grande. Que dor horrorosa para o meu coração. E na hora que ele estava sendo sepultado, eu não vi o seu corpo. Era no período pandêmico, não tinha como ver o corpo. Disseram que ele estava naquele caixão, até hoje eu tenho minhas dúvidas. Mas enfim, quando aquele caixão desceu aquele buraco ali aberto no cemitério, então eu vi como uma flecha que veio de lá em direção do meu pai ao meu coração e falou assim: escola do coração. Aquela unção que eu dei para ele, você dará prosseguimento. E aí eu escrevi esse livro, ministrei já em vários lugares do Brasil, Escola do Coração. E esses dias eu iniciei, tenho ministrado uma vez por mês uma palestra para os pequenos empreendedores da nossa igreja. Poleiro, pedreiro, carpinteiro, cabeleireiro, pequenos empreendedores que querem empreender. E aí eu preparei um curso para eles, Empreendendo à Luz da Bíblia. E esse livro maravilhoso, se você quiser ser abençoado por ele, fica à vontade. Esses dias também senti a necessidade de falar com os casais, então preparei esse curso, Casando Sempre, 10 lições maravilhosas que tenho ministrado para os nossos casais. Tem sido uma bênção.
Pastora Isa, em meio a essa dor que está vivendo, conseguiu escrever esse livro, Desvendando o Seu Potencial Divino, Mentoria para as Mulheres. Deve ter pouquíssimas unidades ali. E esses dias eu passei uma raiva, porque tanta gente lá, não sei aqui não, mas tanta gente lá em Mauá, com tanto talento, sabe fazer tantas coisas, tudo que manda fazer, faz. Mas não tem horário, não tem compromisso, não tem caráter, não tem responsabilidade. Sabe, irmãos, eu falei, Jesus, mas que angústia. E eu cheguei em casa revoltado um dia do culto e orando a Deus para Deus me dar a graça para falar com eles, e nasceu esse livro, Pastor Davi, O Perigo de Ser Talentoso. Escrevi na força da raiva, mas tenho ajudado tanta gente nesse Brasil, porque veio do coração de um pastor revoltado. E aí, quando esses dias eu falei isso na igreja, o pastor falou comigo, eu vou precisar dar esse livro para mim, para umas 10 pessoas aqui na igreja. Espero que aqui não. Queridos, e agora, por último, eu estava em janeiro, consegui tirar alguns dias de férias para a pastora Isa, uns 10 dias, em meio a tantas dores que nós estamos vivendo. E debaixo de uma árvore ali onde nós estávamos, ela disse assim, quantas gargantas apertadas já passamos, não é, meu bem? Quantos momentos difíceis, quantas calúnias, quantas frustrações. E quem diria que no final da vida ainda enfrentaríamos um câncer? E ela começou a chorar e disse assim, mas ainda estamos aqui. E quando ela disse isso, então eu peguei ali o celular, anotei o tema e em 10 dias eu escrevi esse livro, Ainda Estou Aqui. Esse aqui é um xodó, como tem abençoado pastores, líderes, irmãs, irmãos. Não fala sobre mim, não fala sobre a pastora Isa. Fala sobre você que já passou por tantos momentos difíceis. E você não morreu, você ainda está aqui, porque Deus te guardou, porque Deus te segurou. Não devo ter muitos, tem alguns. Quem tiver interesse, no final eu estarei ali, assinando, autografando para vocês. Amém, irmãos? São muitos temas, não dá para ficar falando muito aqui. Então vamos lá. Missões. Que coisa maravilhosa. E eu estava observando um tema, que é o tema clássico de missões, né? Que é o mandamento prioritário do Senhor Jesus. Ir de pregar, é isso, anunciar e fazer discípulo. Marcos 16 e 15 é tão clássico e nós vivemos isso desde que nascemos. Mas eu quero hoje, se o meu amigo do teclado gostar de tocar, eu gosto de ouvir também, aí tá, fica à vontade, mas só se gostar. Obrigado. Eu vinha no caminho falando com o Senhor hoje à tarde, meditando sobre esse texto e compenetrado para pedir ao Senhor para saber o que é que eu deveria falar com vocês aqui nessa noite. E então, a caminho se intensificou, clarificou muito mais no meu coração essa palavra. Então eu quero falar um pouco, em vez de falar da missão da igreja, eu quero falar sobre a missão de Deus. Diga se pode, a missão de Deus. Obrigado, porque muitos pregam sobre a missão da igreja e nós já estamos um tanto cansados também de ouvir, não é isso? E já sabemos disso aí, de cor e salteado. Então eu quero falar um pouco sobre a missão de Deus, tá? Foi Ele quem começou, é Ele quem faz. A missão não é minha, não é sua. Por quantas vezes em congressos nós estamos ouvindo falar sobre a missão da igreja, a missão das ovelhas, a missão dos pastores, a missão do líder, e isso não é errado. Agora, a missão nunca foi nossa. Eu quero que você já comece gravando isso. Se você pode, por favor, diga a missão. Nunca foi nossa. E isso, ela pertence a Deus. É bom que isso fique claro. Ela pertence a Deus, a missão nunca foi nossa. Ela nasceu no coração de Deus antes mesmo que o mundo existisse. A missão nasceu lá no coração de Deus, meus irmãos. Foi Ele quem projetou todas as coisas, porque Ele é o dono da obra. E nós somos apenas convidados privilegiadamente a fazer parte desta obra, desta missão. Então a missão é dele. Por isso, quando decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, é um privilégio ingressar, cooperar, fazer parte da missão que não é minha, da missão que é sua. E eu fiquei imaginando alguns textos, obviamente não vou falar sobre todos, mas acompanhando aqui um pouco essa linha que consegui traçar para falar com vocês, da criação à cruz. Diga-se pode, da criação à cruz. Isso, a missão de Deus foi explícita para o homem e continua até hoje. Então vamos começar falando um pouco lá no Éden, 3 e 9 de Gênesis. E o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás?
Olha que coisa impressionante. Mesmo depois que o homem errou, depois dele haver desobedecido a Deus e se escondeu, não foi o homem quem correu atrás de Deus. Nós estamos vendo aqui quem que foi atrás do homem. Essa é a missão de Deus. Então a missão é dele. Porque Deus é amor. Porque Deus é o quê? E o amor se transborda. Deus é amor e Ele queria e quer sempre se dividir, se transbordar em amor para alcançar o homem. Criou o homem para que o homem fosse alcançado. Então foi Ele quem saiu ao encontro de Adão e não Adão ao encontro dele. Onde estás? A missão de Deus, procurando o homem, mesmo que ele tenha errado, que ele tenha falhado, o amor de Deus superabunda onde o pecado chegou, e Deus quer alcançar o coração do homem. Essa é a missão dele. Isso é poderoso. Eu poderia falar um pouco sobre Noé, mesmo vendo toda a maldição em razão da desobediência tomar conta da terra. Isso, Deus não abandonou a criação. Deus chamou Noé, preparou um caminho de salvação, porque Deus nunca desiste de ninguém. O Senhor nos reuniu aqui nesse congresso de missões essa noite para reafirmar ao meu e ao teu coração que Ele não desiste de ninguém. A missão dele é alcançar a todos nós, é alcançar a mim e alcançar a você. Porque não falamos um pouco de Abraão? Meu Deus, olha Deus na missão. Não foi Abraão quem chamou a Deus, foi Deus quem chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas, meu filho. Olha que coisa impressionante. A missão de Deus era abençoar todas as famílias. Não foi Abraão quem procurou Deus, ouça-me, foi Deus quem chamou Abraão. Abraão não tinha mérito nenhum para isso, mas através da misericórdia de Deus, ele seria chamado para abençoar nações. A história nos diz, pastor Elisaldo, que um belo dia, Abraão estava enxergando o pôr do sol. Eu gosto muito de falar sobre isso. Quem tem visto o pôr do sol esses últimos dias? Quem já parou? Quem parou esses? Você parou, pastor Zé? O nascer do sol e o pôr do sol. Com essa vida frenética que nós temos aqui nas grandes cidades, enfim, a gente quase não tem tempo, não é isso? E também com a poluição que paira sobre São Paulo, às vezes é difícil. Mas tem que parar quando você vê o pôr do sol. Aquilo não é coisa de homem, aquilo é coisa de Deus. Aquilo é um testemunho do poderoso Deus a toda a criação. Aquela é uma missão de Deus, é uma manifestação poderosa do Senhor. Abraão, a história diz que Abraão estava um belo dia olhando o pôr do sol. E Abraão vivia numa terra muito idólatra, seu pai idólatra, vendedores de ídolos, fabricante de ídolos. E de repente ele, ao ver o pôr do sol, Abraão chegou a uma conclusão que aquilo não era coisa de homem, aquilo não era coisa de divindades, aquilo era coisa de Deus. Tinha que ter alguém que criou tudo isso e que era o Todo-Poderoso e que controlava tudo isso, porque aquilo não poderia ser obra do acaso. E naquele momento Abraão foi alcançado e visitado por Deus. Deus fez missão no coração de Abraão, olhando o pôr do sol. Isso é poderoso demais. Deus sabe como alcançar o ser humano. Deus sabe como alcançar o coração mais ferido, o coração mais distante, o coração mais rebelde. Deus sabe como alcançar, porque é a missão dele, o projeto de salvação é dele. Isso é poderoso demais. Porque não falamos um pouco de Moisés? Olha Deus fazendo missões lá no tempo de Moisés. E com Moisés, ele amplia um pouco mais esse entendimento. Lá em Êxodo 3, 7 a 10, ele diz algo poderoso, algumas palavras que mexem muito comigo. Ele disse assim: eu vi. Você pode repetir gentilmente? Diga: eu vi. Eu ouvi. Eu desci. E eu te envio, Moisés. Olha que coisa impressionante. Deus não apenas desceu para se tornar conhecido de Moisés, mas enviou Moisés e disse: você não vai só, eu vou com você. Olha que coisa impressionante. Eu vi,
eu ouvi e eu desci e eu te envio, eu vou junto com você. Que coisa impressionante! Deus viu, Deus ouviu a aflição do seu povo, Deus ouviu o clamor do seu povo e ele desceu. Esse é o Deus missionário, o primeiro missionário da história. É importante que você entenda que é desejo dele de fazer missões e ele nos convida e ele nos coloca no seu projeto. Ele nos torna cooperadores daquilo que ele já vem fazendo, centenas, dezenas e milhares de anos. E o que me chama a atenção é que Deus vê, diga-se pode, Deus vê. Ah, que coisa poderosa quando a gente vem para um congresso de missões como esse, e a organização não começou hoje, deve ter começado pelo menos há 3, 4 meses atrás, ou quem sabe até um ano atrás, e as coisas vão se materializando, daí vão tomando forma. Só que quando chega no dia, nem tudo sai correto, nem tudo sai perfeito. Alguém falha, alguém não vem, dá uma diarreia em um, dá um desânimo no outro, o outro chega atrasado, aí o outro empurra, um brigou com o outro porque não gostou da paleta de cor, o outro não gostou do hino que foi para ensaiar, e vem, sabe, os inimigos lançando aquelas setas todas, e a gente vem pela misericórdia de Deus, mas quando chega aqui, o Senhor abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir o que Ele tem para dizer. E Ele me manda dizer: eu vi tudo que aconteceu, eu vi tudo que foi falado na presença e na ausência, eu vi tudo que foi articulado. Ele vê todas as coisas, e não somente vê, Ele ouviu. E de repente você ficou com raiva e quis falar, mas não falou, mas pensou no seu coração. Eu quero dizer que Ele ouviu, porque Deus escuta pensamentos. E mais do que isso, além de ver e além de ouvir, o que eu quero glorificar o nome dEle nessa noite é que Ele não ficou lá. Ele relevou muitas coisas, Ele passou por cima de muitas situações, porque Ele entende a minha e a sua fragilidade. E Ele diz: eu desci. Ele desceu aqui nessa noite. Na hora que eu vi as irmãs, o coral unificado, os irmãos cantando, gente, que coisa maravilhosa, o Senhor desceu aqui. Ele está nessa casa. Eu quero que você fique ligado aí, por favor. Eu quero que você fique ligado aí, porque um dado momento dessa mensagem, Ele vai passar de novo aí nesse corredor aonde você está. Em dado momento Ele vai quebrar cadeias do inferno. Ele vai tirar setas que o inimigo lançou na mente de alguém que veio para o culto, mas está tão triste, tão desanimado. São tantos pensamentos do inferno. Eu já venho na autoridade do Espírito de Deus dizendo: o inferno, os demônios não têm poder para segurar a mente de ninguém aqui nesta noite. Eu venho na autoridade do Espírito para dizer: solta essa mente e solta este coração, porque Deus desceu aqui nesta noite e Ele veio para a missão específica. Em dado momento Ele vai passar aí. Eu vou te falar uma coisa muito impressionante, que 57 anos de vida dentro da igreja me ensinaram isso. Há um momento no culto, gente, que uma chave é virada. Há um momento no culto, tem que estar ligado, não cochila, não perde tempo, não deixa ninguém conversar com você, porque há um momento que vem uma palavra, que vem uma atmosfera de Deus, e é naquele momento que cadeias são quebradas, é naquele momento que o Espírito opera uma cura física, espiritual, emocional. É naquele momento que Ele traz uma resposta. Então eu quero que você continue ligado aí, porque o Senhor desceu aqui nessa noite, e a missão dEle é trazer respostas a esta igreja, é trazer respostas a quem precisa. Adore o nome do Senhor, porque Ele está aqui. Eu desci neste lugar. Urabai. Eu sinto a unção dEle aqui. Eu sei que Ele está aqui. Tem cadeias sendo quebradas aqui nesta noite pelo poder da palavra. Alguém está dizendo assim: pastor, a minha situação é difícil. O meu coração de pastor se conecta ao coração de alguém aqui nessa noite que está dizendo: pastor, o que eu estou vivendo é muito difícil, é só mesmo Deus para fazer. Pois eu venho lhe dizer: Ele fará, porque o impossível é com Ele. Você quer dar um lá maior aí, meu filho?
Vamos lá, maior, gente. Se não conseguir lá, dá cara mesmo. Aquilo que parecia meu Deus, ele desceu a casa. O Rebai choras, o Rabacatai choras. Só quem crê, vamos lá de novo. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ele está aqui. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Ele está aqui. Sou milagre, estou aqui. Fique ligado aí, vamos nessa vibe. E quando ele quer fazer missão ou missões, quando ele quer alcançar povos e situações, ele nos usa e nos dá estratégia. A história nos registra sobre Hudson Taylor quando chegou na China. Ele encontrou muitos europeus vestidos com roupas europeias, pregando a palavra para os chineses e achando que eram donos da verdade. E o evangelho foi muito difícil de alcançar os chineses. Quando Hudson Taylor lá chegou, então diz a história que ele se vestiu como os chineses, começou a viver uma prática de vida como os chineses. Ele aprendeu a língua local e começou a anunciar e a pregar como se fosse também um chinês, a ponto do povo chamarem de irmão. E só assim destravou-se. E diz a história que dezenas e centenas de vidas de chineses foram alcançados para Cristo, porque ele se tornou um igual, porque ele se tornou um semelhante. Olha que coisa impressionante, isso é maravilhoso. A palavra nos fala de uma missão, a palavra não, a história registra uma história, um fato sobre Melis Lesson, uma missionária escocesa, que lá nos idos de 1876, ela foi chamada pelo Senhor para ir pregar em uma tribo indígena e lá anunciar o evangelho entre um povo chamado Efik, que falava uma língua chamada Efik. E quando lá chegou, ela sentiu a dificuldade de anunciar o evangelho. Então ela foi aprender o idioma Efik, foi aprender a cultura Efik, e depois de aprender, começou a anunciar. E um belo dia, um mestre, um líder, um senhor já avançado em idade daquela comunidade, um velho chefe, ao ouvir aquela mulher falando na língua dele, no idioma dele, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, ele começou a chorar. Ele começou a derramar suas lágrimas e disse: olha, então Deus não ama apenas os povos brancos, porque Deus não fala apenas na língua deles. Eu estou ouvindo ele falar na minha língua. Deus também ama os povos negros, e ele se converteu ao Senhor, e através dele aquela tribo se rendeu a Jesus Cristo. Hoje em dia isso é coisa poderosa, mas também não são só esses relatos. Nós temos tantos outros relatos de que Margaret Schiffer também foi em Burkina Faso e foi pregar o evangelho, e lá também aprendeu as línguas e o idioma local, e ao anunciar o evangelho, o Senhor começou a salvar dezenas de vidas. Nós não temos só esses testemunhos, nós temos Valnice Milhões, uma mulher, uma brasileira, que foi enviada em 1970 para o continente africano, e lá aprendeu muitas línguas daqueles povos, ou idiomas, enfim, e lá Deus usou poderosamente, traduzindo livros, escrevendo artigos e materiais para alcançar aquele povo, e dezenas e centenas deles foram alcançados. Nós temos o relato de Vicente Caná, aqui no norte do Mato Grosso, que foi enviado como um jesuíta para anunciar o evangelho naquela região. E lá chegando, ele não se conectava com a língua, ele teve dificuldade de entender o que os indígenas falavam, mas ele começou a conviver ali, a se doar em amor.
Ele começou a ajudar aquela tribo, a ponto de, com o passar do tempo, ele aprender a linguagem e ser chamado de irmão. Ele pregou pouco com a fala, mas a sua dedicação, o seu amor e a sua doação e testemunho entre os povos indígenas ali no norte de Mato Grosso fez com que dezenas deles se convertessem a Cristo. Ele morreu, mas ainda hoje é reverenciado o seu nome pela prática da doação, do amor, da entrega e do testemunho. E o que esses homens, essas mulheres têm em comum? O que eles disseram? Eles disseram o seguinte: quando nós chegamos lá, Deus já estava lá. Nós não levamos Deus para lá. Deus já estava lá. Foi Ele quem nos levou para lá, por amor àqueles povos, e nos ensinou a língua nativa, e nos fez ser úteis ao Senhor entre aqueles povos, para que eles pudessem ser alcançados. Olha que coisa poderosa. É Deus fazendo missão, é Deus transformando vidas, é Deus preparando pessoas, é Deus abrindo a mente de pessoas para entender o idioma, para entender a língua, para entender a cultura. E enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Fique ligado aí, porque Deus vai abrir a mente de alguém aqui nesta noite. Eu não sei se será uma, duas, três ou quantas pessoas, mas eu venho na qualidade de profeta nessa noite. Eu venho como profeta do Senhor. Eu quero que você fique ligado aí, porque Deus vai abrir a mente de alguém. Você vai aprender outros idiomas. Deus vai te dar a capacidade de entender o idioma para um povo que Ele quer que você se conecte, porque o povo é dele como você é dele, e Deus quer evangelizá-los, e Deus quer contar com você. Quem pode receber essa palavra profética? Quem pode aplaudir o nome dele nessa noite? Eu sinto a unção dele aqui. Ai, meu Deus, cadê o Alain? Aquilo que parecia impossível. Quero que você coloque a sua mão na sua cabeça, por favor. Tem pessoas aqui que o Espírito lhe diz: pastor, já entrei na escola para aprender o inglês. Quantas vezes não consegui sair? Ah, Senhor, eu tentei aprender o espanhol, não consegui. O mandarim, quem dera. Eu quero dizer que o Espírito de Deus está tocando na mente de pessoas aqui nessa noite. Pastor Isaldo, eu vim aqui dizer isso pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor está dando uma inteligência, está trazendo uma sabedoria. Recebe aí, pelo amor de Deus. Põe a mão na cabeça, porque o Espírito vai tocar. Você vai começar a sonhar falando esse idioma. Deus vai dar sabedoria. Volte a estudar, porque você não conseguiu aprender. Agora você vai. O Espírito vai colocar isso na sua mente. Eu venho na unção do Espírito de Deus profetizar isso nessa noite. Quem pode receber a palavra? Quem pode? Quem pode receber essa palavra e adorar? Vamos lá. Impossível. Vamos lá, Israel. Não que era impossível. Ele chegou aqui. Uau! Meu Pai, eu estou sentindo aqui. Urabacatari. Ele mandaria sobre. Ele mandaria sobre. Alamandaria sobre. Ai, o Senhor está passando aí. Ele está passando aqui. Eu vejo aqui nesse meu lado esquerdo. O Senhor está passando aí. Tem algo acontecendo aí. Minha irmã, se prepare para se derramar em Deus. Esse congresso já começa na unção do Espírito, porque vocês se prepararam para isso. E essa missão não é de vocês, é de Deus. Vamos seguir aí nessa prova. Essa prosa e verso, caminhando para o final. Como eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo cadeias do inferno sendo quebradas. Israel, Deus está entrando em mentes aqui nessa noite. Fortalezas do inferno estão sendo quebradas aqui nessa noite. Cadeias do inferno estão se rompendo aqui. Não é pela sua capacidade.
tirou Abraão da sua terra e o enviou a quase 2.000 quilômetros de distância. Conectou a um povo que ele não conhecia, não sabia. Eu quero te dizer que nesta noite o Espírito de Deus está conectando o coração de alguém aqui ao coração de algum povo ou de alguns dos povos dessa nação. De repente Deus está conectando o seu coração a trabalhar com os moradores de rua. Então recebe. De repente Deus está conectando o seu coração a trabalhar com mulheres grávidas, abandonadas pelos maridos e jogadas e não tem quem cuide delas. Se prepare aí. De repente Deus está conectando você a trabalhar com meninos de rua, órfãos que os pais morreram ou foram embora. Se prepare aí. De repente Deus está conectando o seu coração para trabalhar nesses países pós-guerra, onde a miséria se estabelece. Se prepare aí. O Espírito conecta. A missão é de Deus. É de Deus. Ele faz como Ele quer. Eu sinto Ele passando aqui. Eu sinto Ele movendo aqui. A batalha sou eu. Meu Deus, que isso. Olha, Isabel, missão não é programa da igreja. Diga se pode, missão não é programa da igreja. É a própria natureza de Deus. Não é uma especialidade desta igreja, nem de Mauá. Ela é a própria natureza de Deus. Ele é o amor. E o amor sempre sai ao encontro de quem precisa. Deixa eu explicar algo para você entender. Talvez até hoje você não compreendeu o seu chamado. Talvez por um equívoco de interpretação. Nós não levamos Deus ao mundo. Quem somos nós? É Ele quem nos leva ao mundo. Diga se pode, nós não levamos Deus ao mundo. É Ele quem nos leva. A missão é dele. É Ele quem nos conduz. É Ele quem nos dirige. Porque Ele já está lá. Ele está em todos os lugares. Lá na empresa onde você chegou, Ele já está lá. Ele te colocou lá para que você o ajudasse lá, o representasse lá, fosse cooperador dele lá. A coisa está difícil lá, então glorifica Ele. Não busque emprego porque está difícil. Ele está lá e Ele vai te honrar. É uma palavra profética para o coração de alguém. Não saia de lá, porque Deus está lá e Ele vai te honrar. Ele te chamou lá para ser cooperador dele. E nunca disse que seria fácil. Nunca disse. Meu Deus, quantas respostas, quantas palavras proféticas. Isso é poderoso demais. O sucesso não depende de nós. Lá em Mauá nós temos conseguido fazer trabalho de missões relevante pela bondade do Senhor. Mas o sucesso nunca dependeu de nós. Depende dele. A nossa parte é ir, falar com amor,
é ser fiel. E o resultado é a obra dele. Quando você sabe que a missão é de Deus, você deixa de ter medo, deixa de carregar um peso e caminha com certeza de que Ele vai com você. Ele vai com você. Você tira o pé. Ele tira o pé, você coloca o dele. Coloca o seu. Ele tira o pé dele e você coloca o seu. Ele vai na frente. Nós não estamos sozinhos. Sabe, irmãos, isso mexeu muito com o meu coração. Pastor, eu não tenho disposição de sair do Brasil, de ir para a Argentina, de ir para o Paraguai, de ir para o Nordeste, para onde quer que seja. Mas você pode atravessar a rua e evangelizar do lado de lá. Você pode evangelizar lá na escola. Você pode evangelizar lá no trabalho. Você pode evangelizar na sua casa. Você pode evangelizar aonde Deus está te levando. Porque o Evangelho é para toda criatura. Da criação até a cruz e da cruz até hoje, nós vemos o mesmo coração de Deus querendo salvar, restaurar, querendo ser conhecido. E Ele está dizendo para muitas pessoas aqui nessa noite: vem, entra na minha obra, eu vou contigo. Você não está só. E Ele ama tanto essa obra que eu encerro dizendo assim, Isaías 61. Quando o profeta tem uma clareza do chamado, da missão de Deus, e que ele estava imbuído e envolvido nesse grandioso projeto, o meu xará, Isaías, disse, profetizando para anos futuros, sobre aquele que seria o Mashiach, o Messias de Deus, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me enviou, me ungiu, diga me ungiu, para pregar as boas novas, todos juntos, para pregar as boas novas, diga aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, diga a proclamar a liberdade aos presos, aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e continua, olha lá, o que mais? Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para aqueles que não entendem a missão, e a fazer o que mais? A consolar metade dos tristes, uma parte. A missão de Jesus, a missão de Deus em Jesus, além de tudo que Ele faz, é trazer consolo aos tristes. E a impressão que eu tenho que parece que tem uma nuvem de tristeza que tem pairado sobre esta geração. Adolescentes, jovens. Ontem fui chamado a um caso de adolescentes se cortando, tristeza profunda na alma. A mamãe encontrou no celular planos de morte, querendo se matar, se suicidar. E o pastor é chamado nessa hora. Um adolescente de 10 anos, tomado por uma tristeza. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem casa, tem comida, tem escola, tem roupas. O que é que está acontecendo? Não dá para culpar só os pais. Não dá para culpar só os professores. Não dá para culpar só a família. Você tem que entender que há uma nuvem de tristeza querendo tomar conta dessa geração. Meu Deus, jovens sem perspectiva de estudo, de projetos de futuro, só querem passar tempos em uma tela de um computador, imaginando coisas inimagináveis e se envolvendo com coisas que não edificam e que apenas trazem maldições. O que é isso? É uma nuvem de tristeza. Deus viu isso. O profeta estava sensível naquela época e disse: Ele virá para restaurar os presos, mas também Ele virá para consolar os que estão tristes. 3.000 anos depois ou mais,
Deus envia aqui no Embu o mesmo profeta, o mesmo Espírito, mas é um outro profeta, com o mesmo nome, Isaías, para dizer: Ele vai consolar os tristes. Espírito das trevas que tem gerado tristeza nas casas, das famílias, dos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Eu te digo, demônio, pega a tua bagagem e vai embora. Solta a mente das nossas crianças, solta a mente dos nossos adolescentes, larga a mente dos nossos jovens, porque o Espírito de Deus traz uma nuvem de alegria, traz uma nuvem de alegria, traz uma nuvem de alegria. Quem pode adorar? Quem pode adorar? É o consolo. Quero ouvir a igreja. Faz assim com a mão. Quiser, vai continuar comigo. Faz assim. Assim como eu fizer com o pastor Elisaldo, eu quero que você faça isso com alguém. Uma pessoa bonita do seu lado. É o pastor Elisaldo aqui. Se não tiver, procure outro. Você vai tocar na mão dele, assim como eu vou tocar na mão do pastor Elisaldo. Deus vai dar graça na tua mão aí. Sabe quando a pessoa está eletrizada? Sabe quando você está cheio de energia e você coloca a mão em alguém sente um choque? Deus vai fazer isso com você aqui agora. Na hora que você colocar a mão na mão dessa pessoa, espera aí, sobe o comando. Deus vai começar a dissipar essa nuvem de tristeza. E Deus está trazendo consolo aos tristes aqui nessa noite. Vamos lá? Preparado? Preparado? Vamos lá? Vamos lá, diga em nome de Jesus. O Senhor está trazendo uma unção de alegria na tua casa. Vai. Tua casa, o teu ministério, a tua família. Espaço maior, diga aleluia. Mas enquanto não vem, nós vamos atuando aqui mesmo. Deus vai usar você. Cadê a pessoa bonita? Diga que Deus vai usar você. Deus vai usar você. Você consegue dar um passo no seu lugar em direção a uma pessoa, duas ou três. Na hora que nós começamos a cantar, você vai abraçar uma pessoa aí. Espera aí, você tem que estar conectado. Na hora que você abraçar ela, Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar uma oração. Deus vai te dar um fluir profético. E você vai ministrar sobre ela. E você vai ser renovada com ela. Deus vai te usar agora. Pode ser? Pode ser? Faça essa experiência. Vamos lá, miséria. Quando eu contar até 3, você vai sair do seu lugar. E deixa o Espírito te usar. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca aí, porque você vai falar em línguas estranhas pela primeira vez. Você que não fala mais, desenrosca aí, porque você vai falar também. Deus tem profetas, Deus tem intercessores, Deus tem homens e mulheres cheios do Espírito. Agora, vamos lá, sai do seu lugar, vai lá, abraça essa mulher, abraça esse homem, abraça esse jovem. O Espírito